Tá muito quente. Fala YouTube, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui novamente para falar sobre Jogos Vorazes. Como vocês bem sabem, saiu o trailer essa semana, tem um outro vídeo aqui no canal em que eu reajo a esse trailer, dou minhas primeiras impressões sobre o que a gente pode esperar da história. E agora eu voltei aqui para falar sobre o trailer com spoilers, fazer uma análise do trailer de cena a cena para vocês, contando o que significa cada uma delas e o que a gente pode esperar dessas cenas. Eu acabei de ler o livro, acabei de terminar de ler o livro, tem nenhuma hora, então, tipo, é ótimo fazer isso agora com um conteúdo bem fresquinho na minha cabeça. Então vocês já podem esperar vários spoilers desse filme aqui, tá bom? Então já estejam avisados. Senhor Snow, depois de tudo que o senhor viu mundo afora... Então, essa primeira cena aqui, ó, já é a reunião deles na arena que vai ser os Jogos Vorazes dessa edição, a 10ª edição dos Jogos Vorazes, que vai acontecer nessa arena, que era um anfiteatro, que era muito usado para cerimônias festivas na capital, né? Shows, peças, comemorações, enfim. Dá até para ver os prédios em volta, a maioria deles reformados, porque essa área foi muito destruída na guerra. Muito destruída na guerra, foi uma área muito afetada da capital, e no decorrer do livro vai ser ainda mais afetada. E aí, assim, como licença poética, eles usaram esse lugar para ser a edição dos Jogos Vorazes, que é um lugar festivo para a capital, né? Um lugar de comemoração, de festividades, de espetáculos, e vai continuar sendo uma área de espetáculos, só que agora com outro intuito, né? Com um intuito muito mais mortal, que é o dos Jogos Vorazes. Essa pessoa correndo até a arena aqui provavelmente é o Snow no começo do filme, atrasado para uma reunião que eles vão fazer, ó, que até aparece aqui depois. Aqui, ó. Que é a primeira vez que eles vão conhecer a arena e entender como vai funcionar. Essa reunião provavelmente aqui, eu não sei se... Porque vai acontecer várias vezes durante o filme. E acontece muitas vezes durante o livro. Algumas vezes sem os tributos e algumas vezes com os tributos, né? Reuniões que eles têm com os tributos para conversar sobre estratégias, tentar entender melhor, conhecer melhor os tributos, para bolar um plano de agradar eles para a capital, né? Para as entrevistas que eles fazem na televisão, para eles ganharem mais patrocinadores. E essas reuniões vão ser feitas nessa arena e vai acontecer muita coisa aí. Então já é um bom vislumbre do que a gente vai ter desse cenário, que está muito parecido com os livros, inclusive. As arquibancadas aqui, ó, várias dessas partes das arquibancadas vão ser muito essenciais na história também. Então já dá pra ver que a fidelidade está maravilhosa como sempre, né? Muitos flashes de vários momentos que vão acontecer aqui no filme, de acordo com o livro, o cachorro com raiva, eles fugindo à noite, onde vai acontecer uma cena muito forte que vai aparecer de novo no trailer. E essa cena da pessoa caindo aqui na arena, que vai ser o momento do jogo, que vai rolar uma traição entre os tributos. Qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? Essa pergunta que a doutora Gal vai fazer pro presidente Snow. Não presidente, né? Agora só Coriolanus Snow. Qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? Essa pergunta vai perpetuar toda a história e vai ser muito importante no desenvolvimento do personagem. Essa pergunta, agora nessa cena, provavelmente vai ser feita no começo do filme. Vai ser a primeira vez que ela vai perguntar pra ele, né? Ele até responde agora depois no resto do trailer, né? Essa aqui é a cena de... Provavelmente, né? É a cena do Snow e o bando, junto com a Lucy Gray, indo pro lago. O Snow, ele vai passar um tempo no Distrito 12, por motivos até um pouco óbvios, né? Ele trapaceia nos Jogos Vorazes para fazer a Lucy Gray vencer, e aí ele é punido por isso, se tornando um pacificador, e aí ele escolhe ir pro Distrito 12 para ficar junto com a Lucy Gray, né? Dá pra ver ele aqui, ó. Eu não sei se vai ter os Sejanos nessa cena também, mas provavelmente sim. É o passeio que eles vão fazer pro lago, que vai ser um lugar também muito importante no final da história. Um dia de folga que eles têm ali no distrito. E eles vão passar o dia no lago, porque tá muito calor lá no Distrito 12. O calor do Distrito 12 não se compara ao calor de São Paulo. Essa, obviamente, é a cena da colheita, né? A cena que a Lucy Gray é selecionada para os jogos, sorteada para os jogos, que a gente vai descobrir depois que não foi sorteio nenhum. A infelicidade da Lucy Gray, coitada. Aqui é a Árvore Forca, uma coisa muito forte desse livro, que assim, eu achei um pouco forçação de barra, mas ao mesmo tempo é muito interessante, conecta muita coisa aos Jogos Vorazes, e é legal, assim, a gente ter esse escopo completo do significado das coisas, sabe? Você dá pra ver que é um pouco forçação de barra demais a conexão que isso tem com os Jogos Vorazes, mas é interessante de ver. É interessante de ver a Árvore Forca, é interessante de ver a criação da música da Árvore Forca, né?
o significado que ela tem pro Coriolanus Snow e como isso vai afetar ele muito em Jogos Vorazes, né? Como a gente bem sabe. A Lucy Gray escreveu essa música para uma outra pessoa no começo, mas acabou sendo pro próprio Snow no final das contas, né? A Árvore Forca seria o lugar que eles iam se encontrar para fugir, como a própria música conta lá nos Jogos Vorazes que a Katniss canta pra gente. E a gente descobre que o casal dessa música que iria fugir é o casal Snow e Lucy Gray. Mas as coisas não dão nada certo pra esse casal. Aqui, provavelmente, essa cena seja o primeiro enforcamento que o Snow vai presenciar na Árvore Forca, que vai criar esse significado pra ele, não só da Árvore Forca, como dos tordos também. São os gaios tagarelas que vão cantar muito em breve nesse próprio trailer, inclusive. Os Jogos Vorazes existem para punir os distritos. A resposta que ele deu. A primeira resposta que ele vai dar, né? E a resposta que todos eles dão automaticamente. Algo que a gente vê muito nesse livro é que as pessoas da capital, principalmente os mais jovens, não entendem muito bem a função dos Jogos Vorazes também. É algo que é colocado na vida deles, mas com o tempo eles meio que perdem o ponto, né? De por que isso existe, de por que a capital gasta tanto com isso, insiste tanto nisso, investe nessa coisa que, sabe, meio que nesse ponto, principalmente nessa época em que está se passando o livro, as pessoas não se importam muito, sabe? As pessoas não assistem muito, as pessoas da capital principalmente não assistem muito, e o pessoal do distrito nem tem como ver, os pessoal do distrito nem tem televisão, tipo, sabe? Não é algo que move eles, que gera essa ansiedade, essa expectativa que a gente vê em Jogos Vorazes, né, de ser esse espetáculo mundial. Nessa época do livro, as pessoas não têm acesso, não tem muita importância, tipo, é só tipo, beleza, a capital quer foder os distritos, manda eles pra lá, mas os distritos nem assistem, eles nem lembram muito bem quem ganhou depois de um tempo, os ganhadores nem têm um prêmio grande, sabe, não gera toda aquela comoção, é algo muito pequeno. Por que eu tô falando isso? Então todos eles meio que dão essas respostas assim, são meio decoradas, mas não tem realmente ideia da tática toda por trás. E o Snow vai entender essa tática da pior maneira nesse livro. Essa cena aqui, agora no caminhão, é a cena que ele conhece a Lucy Gray, né? E que ele vai até ela na estação de trem, que vai ser mostrada aqui também nesse trailer, para conhecer ela, porque ela é uma chance muito grande dele de se promover, né? De crescer dentro da capital, porque se ela ganhar, ou se ela pelo menos tiver destaque ou fama nos Jogos Vorazes, ele também vai crescer, ter a oportunidade de estudar na universidade e, enfim, começar a promover sua carreira para presidente. Sem poder, ele antecede os outros colegas dele, né? Como ele vai ser mentor da Lucy Gray, e já encontra ela assim que ela chega na capital, para falar com ela, conhecer ela, entender e começar já a sua estratégia. E aí, nessa loucura, ele acaba indo junto com eles, com os tributos, dentro do caminhão, que eles vão ser transportados para a capital e vão chegar num lugar bem legalzinho, que vai ser mostrado aqui também. É transformar as crianças em um espetáculo, não em sobreviventes. Esse aqui é o Casca Highbottom, né, que já foi mostrado no outro trailer também, interpretado pelo grandiosíssimo Peter Dinklage, que é o criador dos Jogos Vorazes. É ele que criou os Jogos Vorazes. E no livro, a gente vai descobrir que essa criação foi assim, não foi feita de maneira proposital e as consequências foram muito maiores do que ele imagina. Então, o Highbottom, ele é um homem muito amargurado, aéreo e negativo para as coisas. Ele tem um rancor muito grande do Snow, do Coriolanus Snow, que envolve o pai dele, e durante o filme a gente vai descobrir por quê. Esse personagem agora do Peter Dinklage ele vai ser muito importante porque ele provavelmente vai ser o maior obstáculo que o Snow vai ter dentro dessa narrativa, de alcançar os objetivos dele, porque ele vai ter esse personagem do Peter Dinklage que conhece muito bem ele, as fraquezas dele, sabe? E fica ali cutucando ele sempre, então, tipo, qualquer passo em falso que ele der perto desse personagem pode ser o último. Essa é a cena que eu falei, depois que ele entra no caminhão junto com os tributos, eles são despejados num terreiro, que depois a gente descobre que é uma jaula de um zoológico, que é onde os tributos vão ficar antes de irem para os jogos, as pessoas verem ele como se eles fossem mesmo animais em jaula, sabe? Tipo, olha, esse pessoal aqui, eles que vão lutar até a morte nos Jogos Vorazes. Era assim que eles eram tratados nessa época do filme. E aí o Snow, que tá junto com eles, decidiu entrar junto com eles, vai cair nesse zoológico junto e vai ser exposto junto, porque isso vai ser televisionado assim que eles chegarem. E isso vai gerar um burburinho gigantesco, que o Snow depois vai ter que se virar pra fazer isso se tornar a favor dele, né? Vai ser uma cena muito intensa do filme. Tô ansiosíssimo pra ver. Estamos ao vivo! Essa
Essa cena vai ser uma das primeiras entrevistas que vão acontecer. Vai ser uma das várias entrevistas que vão acontecer com os mentores e o Flickerman, né, que é o apresentador dos Jogos Vorazes. Eu não lembro se o Lucky Flickerman também é o apresentador dos Jogos Vorazes nos livros dos Jogos Vorazes, mas eu imagino que sim. Inclusive é a primeira participação dele também, né? E depois disso eles vão decidir ficar com ele por bastante tempo, porque ele se provou ser um apresentador muito legal. Mas vai ser bem parte desse momento em que os mentores vão se sentir muito encurralados de promoverem os seus tributos o tempo inteiro na frente das câmeras. Isso vai servir de muito conflito pro Snow, que está em exposição grande por causa da Lucy Gray, que ela vai ser realmente um grande espetáculo nessa edição dos Jogos Vorazes, bem parecido com o que a Katniss foi, mas a personalidade das duas são bem diferentes. Inclusive as pessoas comparam muito a Katniss com a Lucy Gray, né? E eu acho que as duas não tem nada a ver. Elas são opostos, inclusive. E nessa cena ele tá com o Sejanus Splint, que vai ser um grande amigo do Snow nesse filme, nesse livro. Mas vai atrapalhar muito ele também, porque o Sejanus ele é completamente contra todo esse espetáculo, tudo que a capital representa, porque ele veio dos distritos, então ele é completamente contra isso, todo esse sistema e tal. E ele vai se aproximar muito do Snow. No começo é tipo mais por comodidade, depois eles realmente vão começando a desenvolver uma amizade. E vai ser um ponto de ignição muito forte pro Snow fazer várias coisas que ele faz no livro. É muito triste. É muito triste a história do Sejanus, ele é um personagem muito bom. E ele vai se ferrar muito nesse filme. Imagina se o seu nome fosse sorteado. Essa é a Tigris, né? A prima do Snow, que a gente conhece pela primeira vez lá na Esperança, no livro, né? E na Esperança Parte 2 nos filmes, que a gente vê muito mais velha, já muito mais modificada pelas estéticas da capital. Aqui ela tá com uma forma humana ainda, né? Muito comum. Até. E é uma personagem muito legal, cara. É uma personagem muito legal. Ela é muito coadjuvante nesse livro. Infelizmente, eu queria até ver mais dela. Mas ela é o maior laço familiar que o Snow tem, né? É até triste ver o que acontece em Jogos Vorazes, porque ali dá pra ver que eles tinham uma amizade, uma irmandade, na verdade, muito forte. Ela é a prima mais velha dele, que praticamente criou ele depois que os pais deles morreram, né? E ela é muito dócil, ela é muito amável, ela é muito empática. E ela é responsável por muitas das coisas boas que o Snow faz nesse livro, que ela é meio que o anjinho, né? A consciência boa dele dizendo o que ele deveria fazer de bom. E essa cena é justamente um ponto muito importante. Já dá pra ver que eles capturaram muito bem a essência da personagem, porque já nessa frase, imagina se fosse você, né, a ser sorteada, se fosse você no lugar dessa tributo, passando pelo que ela tá passando. Eu acho que ela ia querer se sentir acolhida, né? Então já dá pra ver que o acolhimento que ele traz pra Lucy Gray foi responsabilidade da Tigris. Muitas das coisas boas que ele fez foi responsabilidade da Tigris. Então ela vai ser uma personagem muito importante nesse filme, interpretada pela belíssima, grandiosíssima, lindíssima Hunter Schafer. Só queria saber se alguém se importava comigo. Se eu ainda tinha valor. Seja bem-vinda à capital. Parece que você não devia estar aqui. E não devia, mas eu sou seu mentor. Um rebelde. A primeira fagulha. A primeira fagulha de uma coisa que vai ser muito, muito, muito... Como eu posso dizer? Muita polêmica, muita confusão. O Snow e a Lucy Gray se conhecendo. Como eu falei, graças ao conselho da Tigris, ele foi antes dos colegas dele conhecer a tributo dele assim que ela chegou na capital para oferecer uma rosa para ela, dizer que ele é o mentor dela, que ela é muito bem-vinda, que ele vai cuidar dela e tal. Isso já acende uma fagulha nos dois, porque ele faz algo que ele não deveria. Isso automaticamente torna ele um rebelde. Um termo que é muito mal visto na capital, porque significa, né, os rebeldes do distrito que se rebelaram contra a capital para entrar em guerra. Então uma atributo do Distrito 12 já dizer para ele que ele é um rebelde, tipo assim, você é um de nós, já causa umas coisas assim que vão ter umas consequências bem fortes, como eu falei pra vocês, né? O que antecede é a cena deles caindo lá no zoológico, que é ele não conhecer a Lucy Gray. Essa cena aqui, galera, o que acontece? No meio dos jogos, como eu falei pra vocês, o Sejanus, né? Não sei se é Sejanus ou Sejanus, eu acho que é Sejanus que fala o nome dele. O Sejanus, ele é muito contra tudo isso. E a cada momento que passa durante o livro, ele vai se revoltando mais contra a capital. Ele vai se descontrolando, ele vai se, sabe, inconformando com tudo, ele se rebela, ele grita, fala que eles são uns monstros e tal. E ele tem um problema muito grande com o tributo que vai pra essa edição dos jogos, que é o Marcos, se não me engano. Porque, como eu falei, o Sejanus, ele é dos distritos, ele não é da capital. Ele nasceu nos distritos e foi pra capital porque o pai dele, na guerra, enriqueceu muito porque ele lidava com armas, né, fabricação de armas. E acabou enriquecendo bastante, o que ganhou pra ele
um bilhete para ir morar na capital, para ser uma pessoa da capital, e o filho dele, a família dele toda foi junto, né? Mas aí, um dos tributos, que eu não sei se é tributo dele ou se é tributo de outra pessoa, mas um dos tributos que aparece lá é amigo de infância dos Sejanos, que é o Marcos, né? E aí ele se afeta muito por causa disso, né? Ele se afeta muito pela amizade que eles tinham, por estarem lados opostos, e ele não concorda com toda essa tortura que estão fazendo com ele, porque ele conhece o cara, aí o Marcos fica muito bravo com ele, tem todo um drama entre esses dois personagens. E aí esse personagem morre, né? Então, o que acontece? O Sejanos, na ira e na revolta dele, invade a arena no meio dos Jogos Vorazes para fazer um funeral para esse personagem. E aí, como o Snow, como eu falei no começo do vídeo, como o Snow acaba se tornando amigo dele, eles acham que a melhor opção é levar o Snow para dentro da arena para buscar os Sejanos, né, trazer ele de volta. Essa cena que a gente tá vendo aqui, deles abrindo o portão no meio da noite, provavelmente é essa cena deles levando o Snow até os Sejanos para buscar ele, tirar ele da arena, porque senão ele vai morrer, obviamente, né? E as pessoas não podem ver isso seria muito mal visto para a capital, então eles precisam que isso aconteça logo no meio da noite, que não dá para ver muito bem quem tá ali, né, já que é o começo dos Jogos Vorazes, a tecnologia não tá muito grande, então, tipo, entra lá, tira ele sem ninguém ver e a gente segue os jogos, entendeu? Essa cena provavelmente é isso. Eu vou tirar você daqui. Essa aqui é eles no zoológico, como eu mencionei, eles vão ficar no zoológico por um tempo bem grande antes dos jogos, e aí os mentores vão visitar os seus tributos, as pessoas vão visitar também, vai ter uns momentos bem dramáticos nessa parte do zoológico. E esse lenço, reparem nesse lenço, que esse lenço também vai ser muito importante durante o filme. Esse é um dos, acho que 3 lenços que o Snow entrega pra Lucy Gray, né? Isso vai ser bem importante no decorrer do filme. Eu não vou contar porque eu acho que não tem necessidade. Mas enfim, já dá pra ver que o filme tá bem alinhado com tudo que acontece, porque eles já colocaram esse elemento em evidência no trailer, que foi o lenço que ele vai entregar pra Lucy Gray. Quer proteger as pessoas? Isso aí é já o Snow como pacificador, né? Porque como eu falei, ele trapaceia pra fazer a Lucy Gray vencer os jogos, e aí ele se torna pacificador. Essa é provavelmente uma das primeiras cenas dele chegando no Distrito 12, e, enfim, vivendo a sua vida ali como soldado agora. É essencial aceitar o que os seres humanos são. E o que é preciso para controlá-los. Essa é uma das cenas mais importantes de todo o filme, que vai ser bem pesada de assistir e vai explicar muita coisa, como eu mostrei pra vocês da Árvore Forca, né? Vai ser o enforcamento que todos eles vão presenciar, o primeiro enforcamento que o Snow vai presenciar, e os Sejanos também, porque como vocês viram, né, o Sejanos tá ali com ele. Porque o Sejanos fez bosta, entrou na arena, fez aquele monte de merda e também foi punido virando um pacificador. Então vai o Snow e os Sejanos pro Distrito 12 serem pacificadores, e agora eles vão presenciar o primeiro enforcamento deles na Árvore Forca, que é de um rebelde que acabou explodindo uma mina lá para se rebelar contra a capital. E aí o enforcamento dele vai ser em praça pública na Árvore Forca. Isso também vai explicar muito sobre o ódio do Snow em relação aos tordos, né, que é um elemento muito importante em Jogos Vorazes, o símbolo da rebelião. Uma coisa que eu também achei um pouquinho forçada no livro, eles criarem essa conexão, porque o Snow nutre um ódio pelos tordos, assim, que é descomunal. Ele odeia esses bichos, eles acham eles anormais, aberrações, sendo que eles são frutos de coisa que a capital criou, né? Mas, querendo ou não, apesar desse ódio fomentado ser muito, não muito, mas um pouco forçado, assim, pra, tipo, já dar a entender que, ai meu Deus, o Snow vai odiar o tordo, porque, né, desde sempre ele já odiou os tordos, e isso ser o símbolo da rebelião é ainda mais, sabe, revoltante pra ele e tal. Explica muita coisa. Isso explica muita coisa de como esses gaios tagarelas que a capital criou para pegar informações dos rebeldes, né, que a gente vê em Jogos Vorazes, mas não entende muito bem. Aqui a gente vai entender bastante como isso funciona, porque o ódio que o Snow tem desses bichos faz ele dar iniciativa para eles caçarem eles, entendeu? Porque eles não são coisas naturais, eles não deveriam estar na natureza, o que faz uns cientistas da capital irem lá para, tipo, criar algum plano de contenção e tal. E isso vai criar umas consequências bem fortes, provavelmente vai ser o maior acontecimento, assim, o acontecimento mais dramático, que vai realmente estabelecer o Snow como que ele é em Jogos Vorazes em relação a esses bichos. Vamos ver se o famoso charme do Snow funciona. A cena do lago, né, continuação no começo do trailer, ele, a Lucy Gray, o bando e os Sejanos indo pro lago nadar, ter um diazinho tranquilo. Acho que provavelmente vai ser o último dia tranquilo de todos esses personagens, meu Deus. Parece ser um... Isso aqui é no Distrito 12, né?
provavelmente é o Snow chegando no Distrito 12, né? A partir do momento que ele vira pacificador. Homem bom, Coriolanus. Isso também é uma continuação da cena do zoológico, né? Eles se conhecendo melhor, conversando e tal. Dá pra ver os outros tributos aqui no fundo, né? Que eles vão ficar por aí por um tempo. E aí é a conexão que o Snow vai criando com a Lucy Gray no decorrer dessa história. Essa cena aqui, a primeira parte dela foi lá no começo do trailer, né? Que é o Snow e a Tigre mais jovens. Eu acho que essa provavelmente vai ser a primeira cena do filme. Vai abrir o filme assim, sabe? Porque já vai explanar de cara toda a mensagem do filme em relação à guerra, como a guerra é terrível, como não tem vencedores dentro da guerra. E como ele fala aqui nessa cena, né? Eu vi o que a guerra faz com as pessoas. Eu vi o que a guerra faz com as pessoas. Exatamente isso. Que é um dos momentos mais traumáticos que o personagem tem durante o livro, né? Durante a infância dele na guerra, em que eles passavam muita fome e tal. E essa é uma cena que ele e a Tigre estão... Eu não sei se eles estavam voltando para casa, se eles estavam buscando alguma comida, alguma coisa durante a noite. E aí, nessa situação caótica e tenebrosa da guerra, que eles testemunharam um vizinho deles cortando a perna da empregada deles, que estava morta e congelada lá na rua. Porque o frio estava muito grande, as pessoas não tinham mais como se proteger, e essa empregada, infelizmente, morreu de frio na rua. E a gente vê esse vizinho deles cortando a perna dessa empregada para comer, porque era a única coisa que ele tinha para comer. E aí é um dos momentos mais traumáticos da vida do personagem, que ele teve que ver isso acontecendo ainda criança, ele e a Tigres, né, testemunhar esse ato tão terrível que é o que a guerra faz com as pessoas, o extremo que a humanidade chega em momentos de desespero. É extremamente pesado, extremamente forte e muito importante pro personagem, né? Sinta o pavor de se tornar uma presa. E quão rápido nos tornamos predadores. Cena dos jogos, né? Que a gente vai ver bastante cena de ação aqui. Eu imagino que o filme vai até dar uma engrandecida nas cenas de ação, porque durante o livro não tem muitas. Essa com os drones é provavelmente uma tributa. Tributa? Isso existe? Não, tributa, né? Mas é uma menina. Não lembro se é do Distrito 7, eu não sei se é a Lâmina ou outra pessoa, mas é uma tributo que entende de tecnologia. E esses drones, eles servem muito eles serviam, na verdade, para levar as dádivas que os patrocinadores mandavam para os tributos, né? Comida, essas coisas que a gente viu em Jogos Vorazes também. Mas aí essa tributo que entende de tecnologia acaba conseguindo reconfigurar esses drones enquanto eles estão lá e usando ele para atacar os outros tributos. Então essa cena que a gente viu dos drones, tipo, sobrevoando todos os tributos, ele tendo que desviar, provavelmente é essa cena deles atacando os tributos. Quero que meus inimigos vejam um arco-íris de destruição. Esse tanque de cobras vai ser muito importante, vai mostrar até em outros momentos no trailer, né? Que são as bestantes que a Doutora Gal criou. Ela é essa cientista, ela até falou aqui, né? Eu quero que meus inimigos vejam um arco-íris de destruição. Ela cria essas cobras geneticamente modificadas, né? Extremamente venenosas, para atacar as pessoas, atacar todo mundo que chega perto. Chegou perto da cobra, hein? E essa cena aqui é a cena do Snow conhecendo essas cobras, que vai ser uma cena muito importante em todo o desenrolar do filme. Por quê? Assim que ele conhece essas cobras com outra personagem que vai junto com ele, ele descobre que elas não atacam as pessoas que elas reconhecem o cheiro, o aroma, né, da pessoa. E aí o Snow usa isso de vantagem para ele durante os jogos com a Lucy Gray. Esse conhecimento que ele adquire nessa cena do começo do filme, ele vai usar depois. Isso vai ajudar bastante a Lucy Gray nos jogos. É uma das trapaças que eu falei que ele vai fazer para fazer a Lucy Gray vencer os jogos. O acontecimento, né, a consequência dessa trapaça durante os jogos que vai fazer a Lucy Gray sobreviver quando as cobras forem atacar, vai ser provavelmente também uma das cenas mais lindas e fortes e visualmente espetaculares do filme. Igual quando a Katniss gira o vestido e ele queima e vira alguma coisa, um torno e tal, que sempre acontece. A gente vai ter um equivalente nessa cena, nesse filme, e acho que, assim, talvez seja até mais forte do que aconteceu com a Katniss, sabe? É algo que eu lendo, assim, eu já imaginei que seria visualmente espetacular, e é óbvio que eles não iam perder essa oportunidade de fazer essa cena. Aqui é uma das cenas que eles provavelmente vão ter durante o momento deles de pacificador no Distrito 12, né? Vai ser provavelmente a hora que eles vão invadir a casa do rebelde que explodiu lá a mina para levar ele para ser enforcado. Essa cena aqui é muito importante também, que é não sei se é Reaper,
acho que é Reaper o nome do personagem, que durante os jogos vai fazer um funeral para todos os tributos que morrem. Todos os tributos que vão morrer, ele vai fazer um funeral para eles. E vai cobrir eles, né? Vai realmente fazer uma cerimônia, um funeral para eles. E ele vai fazer isso com a bandeira da capital. Ele vai pegar a bandeira da capital e vai fazer cobertores para poder envolver esses tributos e fazer um funeral para todos eles em respeito à vida dessas pessoas, né? Para provar que eles não são inimigos, apesar deles serem obrigados a estarem ali se matando, eles não são inimigos, eles são obrigados a fazer isso pela capital. Então é um símbolo visual muito forte que ele faz como protesto e que revolta muito todos os cidadãos que estão assistindo, né? Essa cena aqui é provavelmente a hora que as cobras vão cair na arena, que elas vão ser jogadas na arena para atacar todo mundo, né? Vocês podem reparar que o teto da arena, que no começo do trailer tava, né, inteiro, aqui tá todo aberto. Isso também é consequência de uma coisa muito forte que vai acontecer durante o filme e antes dos jogos. Como eu falei, essa arena vai ser muito vista antes, durante e depois dos jogos também. Aqui, essas pessoas levantando da arquibancada, em rejeição ao que o Reaper fez com a bandeira, que eu falei pra vocês que vai deixar o pessoal da capital bem revoltado, eles se levantando aqui, provavelmente é esse momento, eles vendo isso e, sabe, achando um traje, um absurdo. Depois a gente tem o Sejano se revoltando, mais uma vez como eu falei, ele vai se revoltar bastante durante esse filme, e esse é um dos primeiros momentos que ele se revolta, que é por causa do começo dos jogos, em que o Marcos, que é a personagem que ele falou, vai ser usado ali como um exemplo do que a capital faz com quem se revolta de uma maneira muito, muito cruel, o que vai fazer o Sejanos perder as estribeiras e invadir a arena depois. Isso aqui é o começo dos jogos, né? Eles dentro dos túneis que tem ali, assim que eles entrarem. Inclusive vai ser legal o filme mostrar pra gente algumas partes do livro que a gente não vê, né? Porque a gente vê do ponto de vista do Snow. E aí os tributos, quando entram nos jogos, eles fogem pelos túneis que tem pela arena e a gente não vê o que acontece com eles enquanto eles estão nesses túneis, só quando eles saem. E aí o filme vai ter essa perspectiva dos tributos também, então a gente vai conseguir ver muito do que aconteceu nesses momentos que eles estão correndo pelos túneis ali, tentando sobreviver durante os Jogos Vorazes. Sorte com aquele pobre passarinho. Onde ela está? Essa aqui, chuto que seja uma junção de cenas no começo com a cena do final, a última cena do livro. Eu não sei se eu falo pra vocês ou não, porque é um spoiler assim. Espera passar os fogos, né, gente? Uma eternidade depois. Essa cena aqui, ó. Mano, não é possível. Essa cena aqui, como eu tinha falado, é a cena que abriu o buraco na arena, né? Porque em uma dessas entrevistas, os encontros que os mentores vão ter com os tributos na arena, vai acontecer um ataque rebelde e vai explodir muitas coisas, inclusive vai abrir um buraco no teto da arena, em que eles vão quase morrer, e a Lucy Gray vai salvar a vida do Snow, que vai fazer ele ficar tão, assim, tipo, apaixonado e obstinado a salvar a vida dela, né? De fazer com que ela sobreviva dentro dos jogos, porque ele já tem essa comprovação de que ela é uma boa pessoa. Ela é uma pessoa que vale a pena lutar. E aí vai ser exatamente esse momento aí, em que ela salva a vida dele e abre um buraco no meio da arena, e eles deixam esse buraco lá, porque eles falam, é isso, vocês querem destruir a arena? Ela vai ficar destruída, então fiquem nessa bosta. Se chover, vocês vão todos se molhar. É um mistério. E os mistérios costumam deixar as pessoas loucas. Essa fala do personagem, como eu falei, é spoiler demais, assim, é muita coisa, tipo assim, última cena, o final, esses takes que tá dando do Snow no começo provavelmente são editados, né, mas é uma das últimas cenas do filme que vai explanar pra gente o destino da personagem, da nossa querida personagem Lucy Gray Baird, que eu não vou falar qual é, que é spoiler demais. Muitos surtos, né, muitos surtos. A gente tem o Snow revoltado como pacificador. Nesse momento, eu imagino que seja depois de um momento muito fatídico na vida do personagem Sejanos, em que afeta bastante o Snow. Depois a gente tem a Lucy Gray cantando no bar, né? Que é o Prego, que é um bar que eles vão frequentar muito quando eles forem pro Distrito 12. Depois a gente tem o Snow com a Dra. Gal atrás, eu imagino que seja um dos momentos em que o Snow tenha se ferido, né? Depois dele ter ido lá na arena
salvar os Sejanos, e a Doutora Gal vai cuidar dele. Ela vai ser uma mentora muito importante para ele durante esse filme, né? E acredito que esse seja um dos momentos. E esse é o momento em que as cobras bestantes são soltas na arena e entram pelos túneis e se espalham por todo canto e obrigam os tributos a se encurralarem. Senhor Snow, vou perguntar pela última vez. Qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? A última vez que ela pergunta pra ele, no final do livro, né, ele já com o cabelo raspado, depois de ter se tornado pacificador entre as bestantes e depois de entender o que os Jogos Vorazes servem, pra que eles servem, qual a função dos Jogos Vorazes. Essa pergunta que a Gal fica fazendo pra ele o tempo inteiro, no final do filme vai bater pra ele e é o que vai tornar o Snow o que a gente conhece lá em Jogos Vorazes, tão cruel, tão tirano, né, tão obstinado a esse poder, esse controle que a capital tem sobre os distritos. Esse filme vai ser a explicação pra gente do que tornou esse personagem tão cruel, né? Eles no lago, como eu falei pra vocês, quando eles vão curtir ali a vidinha deles. Isso aqui... Ah, tá. Tá. Tá bom. Eu sei que o momento é esse. Então tá. Então tá bom. Esse é o momento que eu falei pra vocês que vai fazer o Snow descobrir que as cobras não atacam a quem elas conhecem o cheiro. E aí pronto, vou deixar o aviso dos spoilers, aí se você quiser saber você sabe, senão você já pula, porque né, nesse nível que eu cheguei já vamos contar. Ele descobre que as cobras não atacam a quem elas conhecem o cheiro por causa dessa redação aqui que é jogada no meio delas. O que acontece? A Doutora Gal pede pra turma fazer uma redação, né? Dando sugestões de coisas que eles poderiam melhorar nos jogos. E é uma coisa que eles deveriam ter feito em turma, ou em dupla, se eu não me engano, só que o Snow acaba fazendo sozinho. E aí ele vai com uma amiga dele até a Doutora Gal entregar essa redação, e aí a amiga fala, não, nós fizemos em dupla, nós fizemos em conjunto e tal. Aí ela fala, ah, beleza, fizeram em conjunto, né? Aí ela vai e joga essa redação dentro das cobras. E ela fala, pega aí, pega aí a redação. Ai, deixei cair sem querer, pega aí. E aí, quando ela vai pegar, as cobras atacam ela, porque elas veem que... elas sentem o cheiro só dele, né? Porque quando ela joga lá a redação nas cobras, ela vê que só tem o cheiro do Snow, porque só ele fez a redação, né? Ela não tocou nessa redação, ela não criou, ela não fez nada. Então, como elas não reconhecem o cheiro dessa colega dele, que é a Clemência, elas vão e atacam a colega deles. E ela se ferra muito durante o filme por causa disso. Então é assim que o Snow descobre que as cobras não atacam a quem elas conhecem o cheiro. E isso faz ele tomar ações drásticas para salvar a vida da Lucy Gray depois disso. O que é isso? Ah, tá. Essa daqui também é uma das últimas cenas do filme. Ele segurando esse lenço laranja. Se eu não me engano é um lenço que ele deu pra Lucy Gray como método de afeto, mas nesse momento não vai ser um momento de afeto não, vai ser um momento de muito confronto aí. Isso aqui é na arena, né? Algum momento de confronto no meio dos jogos. E aqui o Snow dando um soco em alguém no bar, que é aquele bar que eu falei que a Lucy Gray cantou. Vai ser um momento de briga que vai ter ali entre o Snow, na verdade entre várias pessoas, né? Mas o principal deles vai ser entre o Snow e um dos rivais que ele vai ter durante esse filme, que é um ex-amante da Lucy Gray. E dá-lhe fogos. E aí nesse filme a gente vai descobrir quem é o pássaro e quem é a serpente nessa história toda. São as coisas que mais amamos. Que nos destrói. Um dos últimos momentos de Lucy Gray e Coriolanus Snow juntos, dentro da cabana na chuva, quando eles estão prestes a tomar uma decisão muito importante em relação à relação deles. Vocês podem reparar que a Lucy Gray tá com uma faca na mão, né? Essa faca vai ser muito importante. Em relação com a cena do lenço laranja que eu falei pra vocês. É isso. Meu Deus do céu! Oh, que trailer bom! Gente, como é que pode, né? Um trailer cantar tanta coisa. Decupou muito bem a história desse filme, a história desse casal, sabe? Os ideais do livro, do filme, de tudo que eles querem contar com essa história. Já mostrou que vai ter uma fidelidade extrema, como os Jogos Vorazes sempre tem, né? Vai ser muito bem filmado, vai ser muito bem atuado, muito bem montado. Ai, eu não vejo a hora de ver as músicas. E esse trailer, inclusive, não mostrou
Cara, só mostrou árvore e forca, né? Esse filme vai ter muitas músicas muito interessantes, composições incríveis. Mas enfim, comenta aí embaixo o que você achou. Você acha que eu perdi algum detalhe aqui nesse trailer? Eu acho que não, hein? Eu acho que eu bem peguei todos os pontos aqui dessa história. Mas se você acha que eu perdi algum detalhe, comenta aí embaixo. Comente se você tá ansioso, quais são as suas expectativas para Jogos Vorazes. E já se inscreve aqui no canal, porque vão ter vários vídeos ainda sobre esse filme, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.